O que é importante você ter como estratégia bem feita para atrair para o seu consultório um público exclusivamente particular, que é o sonho de consumo de tantas odontopediatras, dentistas de um modo geral, né? Uma agenda cheia de pacientes particulares que valorizam aquilo que você está oferecendo. Como é importante a gente parar para pensar nisso. Hoje eu vou falar para você que tem me acompanhado aqui nas redes sociais, que é odontopediatra, que ama atender crianças, ou que já está fazendo uma especialização em odontopediatria e quer, de alguma forma, entrar nesse mercado mais preparada. Eu amo essa palavra, porque eu acredito muito que quem é uma pessoa determinada, quem tem foco, vai sempre escrever, né, colocar metas, estratégias para poder alcançar o grande objetivo de ser uma profissional realizada. Eu estou cansada de receber mensagens de dentistas, de odontopediatra, que andam desanimadas com a profissão. Por favor, não desanime. Talvez seja porque você ainda não encontrou, eu falo muito que seria o pulo do gato, para você poder mudar a forma como você trabalha e colher frutos diferentes dos frutos que você anda colhendo hoje. O protocolo Encantamento Tia Bela, eu criei exatamente em cima de coisas que eu pensei durante esse tempo todo da minha profissão, que eu já vou fazer 29 anos de formada, que é uma bagagem incrível que eu carrego, com pontos, né, que eu errei e que eu soube aprender com tudo que eu errei e criar um protocolo de atendimento assertivo, com passos que não me deixam errar, que fazem as entregas excelentes, as melhores entregas de consulta para os pais saírem encantados, satisfeitos com o meu trabalho. E ao longo do tempo, à medida que você vai assistindo os meus vídeos, você vai construindo uma nova mentalidade relacionada à sua carreira. E como é importante o profissional sair da faculdade e pensar nesse assunto. Faculdade não ensina para ninguém estratégia de mercado, visibilidade, autoridade, as entregas no consultório, como fazer o que todo mundo anda fazendo aí fora, mas de uma maneira diferente, encantadora, humanizada, extraordinária. Então, faculdade não vai te ensinar isso. Nem a melhor pós-graduação. Isso você aprende em cursos específicos para isso, né? Eu tive uma pessoa que me ajudou muito tempo. Quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz estágio no consultório de um professor meu aqui da Faculdade Federal de Minas Gerais, que teve, assim, uma influência muito grande no meu modo de pensar dentro do consultório. E que hoje eu vejo, né, muito tempo depois, quando eu criei o protocolo Encantamento Tia Bela, eu percebo o quanto aquela influência lá atrás foi modificando o meu jeito de pensar até eu encontrar o caminho certo, a fórmula correta, aonde eu me realizei profissionalmente, eu me tornei uma pessoa valorizada pelos pais, né, que hoje enxergam valor naquilo que eu me proponho a fazer, que é o sonho de consumo de todas nós. Mas você pode estar pensando assim, ai, Tia Bela, mas eu não consigo, é muito difícil, na minha cidade tem muito dentista, ou então na minha cidade o pessoal não valoriza uma odontopediatria, eu acabo tendo que atender no meu consultório muito adulto para poder preencher o meu horário, né? Ou então, eu preciso, Tia Bela, lotar minha agenda de convênio, porque eu preciso trabalhar, Tia Bela, eu preciso ver que a minha agenda tem paciente 8, 8 e 15, 8 e meia, 15 para as 9, né? E a gente começa a construir uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente sonhou. Eu falo muito isso porque, às vezes, o odontopediatra, o dentista, ele demora a perceber que ele está indo pelo caminho errado. Então, é preciso sempre a gente fazer uma reavaliação daquilo que a gente anda construindo para a gente. Eu me lembro muito bem que, quando eu me formei, eu sempre tive vontade de trabalhar numa clínica que existia aqui em Belo Horizonte. Eu sempre conto esse caso. Era o meu sonho de consumo. Naquela época, eu imaginava uma coisa para a minha vida profissional, mas aquele caminho não era o melhor para mim. Muitas vezes, a gente insiste e persiste num caminho que não é o ideal para a gente. Né? Quando a gente se propõe, às vezes, a trabalhar em clínicas populares, a executar trabalhos correndo para poder fazer produção, né? Você tem uma meta para você atingir e você acaba trabalhando de uma maneira que não é a maneira que você sonhou para executar
tudo que você aprendeu na faculdade. Existem alguns profissionais que, às vezes, durante a faculdade, são os melhores alunos da sala, são aqueles que tiram nota 100 em todas as provas, em todas as matérias, 90, passa tudo com conceito A, mas chega na hora do campo de batalha, eles não conseguem se diferenciar e se sentirem realizados profissionalmente, porque é exatamente falta a cereja do bolo, que está muito mais em você aprender a como entregar tudo que você aprendeu na faculdade do que propriamente você saber como executar tecnicamente tudo que você aprendeu na faculdade. Eu trabalhei por muito tempo como perita de juiz, e isso me trouxe uma bagagem muito grande e assertiva para desenvolver o protocolo Encantamento Tiabela, do qual eu tenho um curso online, né, um curso totalmente online, que você pode fazer de onde você estiver, que te ensina, né, em cada módulo, exatamente te prepara para tudo que a faculdade não te preparou. É um protocolo que vai te ensinar a como se portar desde quando você já pensa em montar o seu consultório, né? As escolhas assertivas para montar o seu consultório, até na fidelização do seu paciente, para que você tenha uma agenda cheia meses para frente. E isso que hoje me dá segurança, e para as minhas dentistas, a gente saber que a gente formou uma clientela fiel, né? Porque é um paciente que é fiel, não por ser fiel e sai daqui, mas ele é fiel porque ele experimentou algo que ele gostou. Já parou para pensar que existe, às vezes, algum restaurante que você sempre vai? Por que você sempre repete aquele restaurante? Porque você tem certeza do produto que eles oferecem a você. Você fez a experiência, gostou e você confia. Essa eu falo muito que é a cereja do bolo. A gente levar para os nossos pacientes, que no caso, os responsáveis são os pais, a gente construir um consultório diferenciado com essa entrega da cereja do bolo. Então, hoje eu tenho uma alegria muito grande de poder estar acompanhando as minhas alunas da primeira turma, da segunda turma, agora da terceira turma, em breve da quarta turma, que são profissionais que compreenderam que é preciso abrir a mente para aprender estratégias que faculdade não ensina. Né? Eu tenho muita alegria de poder acompanhar as minhas alunas, responder as minhas alunas no WhatsApp, estar presente nas dúvidas das minhas alunas e o que mais me deixa feliz, observar o crescimento de mentalidade, né, que elas estão fazendo a cada dia mais e colhendo frutos já de uma mudança de mentalidade e também de praticidade em termos de colocar em prática o protocolo Encantamento Tiabela. E é isso que eu desejo para você também. Bom, então o nosso assunto hoje é quais os pontos mais importantes para atrair o público particular. Você pensa nisso? Você é uma pessoa que sempre pensa, nossa, eu preciso melhorar o que eu tenho feito para atrair essa clientela particular. Não, Tiabela, eu sou uma pessoa que eu já pensei nisso, mas isso ficou na minha cabeça muito pouco, e eu segui em frente e trabalho todos os dias sem pensar nesse assunto. Ou então você é uma profissional que sempre está atenta a isso. Ótimo. Ou então você é uma profissional que sabe da importância, nunca fez e quer fazer. Então, fique comigo, porque eu tenho certeza que você vai também começar a abrir a sua mente e vai exatamente te impulsionar a também dar importância sobre esses pontos principais que faz com que os pacientes particulares sejam atraídos para o consultório. Faz sentido para você? Fica aqui comigo. Bom, então, a importância de se pensar em estratégias. Quando a gente fala em pontos importantes para atrair pacientes, a gente está falando muito de estratégias, né? Nossa, Tiabela, mas eu não tenho tempo, porque eu começo a atender às 7 da manhã, 7h30, e eu só paro 19 horas. Ou seja, você está trabalhando 12 horas por dia no mocho e você não está dedicando um tempo exatamente para montar essas estratégias assertivas que vão fazer você atrair um público particular que vai te deixar menos tempo assentado no mocho.
porque você vai conseguir cobrar um valor mais justo, maior do que o que você tem cobrado hoje, e você vai ter tempo para fomentar essas estratégias que são fundamentais para a manutenção do seu consultório. Fez sentido para você? Então, se você anda trabalhando aí 12 horas, né, e não tem tempo para pensar no que você pode fazer para atrair os seus pacientes particulares, você sabe o que acontece com profissionais que não pensam nisso? Cada dia mais estão colados ali, ó, no mocho, atendendo de uma forma, né, que traz muita fadiga corporal, mental, cansaço físico, né, sem parar, porque eles não pensam em estratégias para melhorar a valorização própria do que oferece para o paciente. Então, é mudança de vida mesmo, é mudança de pensamento, é pensar que não pode continuar do jeito que está, que nós, profissionais, formamos, nós somos pessoas em construção, então, a todos os dias, nos é dada a possibilidade de uma melhora. Então, mesmo que você fale, ah, Tia Bela, mas eu já estou com 12 anos de formado, tem jeito para mim? Claro! Eu tenho alunas do meu curso já com 26, 27 anos de formada. Eu tenho aluna em Portugal, né, que já tem muito tempo de formada, que quer abrir uma clínica em Portugal de um modo diferenciado, ou seja, querendo atingir um público de outra nacionalidade, levando um atendimento caloroso com o protocolo Encantamento Tia Bela. Então, do ponto que você está, de onde você está, é sim possível recomeçar. E eu falo muito que o recomeço, ele é tão gostoso, porque a hora que você realmente conscientiza das mudanças que você precisa fazer, porque você enxerga onde você está errando, isso te dá um ânimo. E aí você vai aplicando as mudanças e já vai sentindo uma renovação, uma força interior que vai te impulsionar a se tornar aquele bom profissional que você tem capacidade para ser. Todo mundo tem capacidade para ser. Eu falo muito que a questão do saber fazer tecnicamente, todos nós temos aí vários cursos abertos na internet para a gente aprender. Mas a gente precisa se capacitar como ser humano, né? A gente precisa pensar muito nessa questão que eu venho todos os dias trabalhar nessa sala linda, nessa clínica linda, e eu preciso realmente fazer o meu trabalho com maestria. Eu preciso ser um profissional que eu termino o meu dia, eu falo, nossa, hoje eu fiz excelentes atendimentos, porque aí você, com essa sensação, você tem a certeza que você transformou a mentalidade de quem recebeu o seu produto. Isso faz sentido para você? E isso o protocolo Encantamento Tia Bela faz aqui na minha clínica todos os dias, com toda a minha equipe, com toda. Não interessa se está atendendo qual dentista ou odontopediatra está atendendo, mas todas, utilizando o protocolo assertivo, elas fazem essa entrega que tem modificado a vida delas também. Bom, então, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente pensar. A importância de se pensar em estratégias, que eu falei. Como mensurar o crescimento? É importante você saber se você está crescendo ou não. Poxa vida, eu então vou dar uma modificada no meu atendimento, vou começar a implementar as ideias da Tia Bela, o protocolo, mas você precisa mensurar o ponto que você está. Como é importante, eu falo muito isso no primeiro módulo, né? Que é o como a Tia Bela pensa. Em que ponto você está? Anota na sua agenda que ponto você está e onde você quer chegar. Então, você precisa fazer estratégias assertivas para você poder alcançar o objetivo. E como é importante, por exemplo, a cada 2 meses, a gente observar se as mudanças que eu estou fazendo já estão trazendo resultado para o meu consultório. Como que você faz isso? Olha, eu tinha, por exemplo, vamos supor, Tia Bela, eu tinha no meu consultório 10 pacientes particulares por semana. São 5 dias, eu estava atendendo 2 pacientes particulares por semana. Então, eu estou começando a fazer a mudança de pensamento, as estratégias. Então, aí você vai mensurar daqui 2 meses, já passou para 14. Opa, mas 14 é muito mais do que 10, 12? É mais. Cada vez que você observa que você está atraindo mais pacientes, você vai certificar que você está no caminho certo. E aí você vai traçando novas metas, mas sempre com o mesmo objetivo de alcançar uma agenda lotada de pacientes particulares e principalmente de pacientes da odontopediatria, que é o grande sonho de consumo nosso como odontopediatra. Outra coisa também que você deve mensurar como uma estratégia
não deixar a sua agenda cair. Isso é uma forma de você também observar se você está melhorando, né, os seus pontos para atrair paciente ou não. Pensa para você ver, uma odontopediatra que a cada dia que passa a agenda está diminuindo, ela não está tendo a atenção devida para isso. E muitas vezes, eu falo muito com as minhas alunas, onde está o grande tesouro do nosso consultório? Está nos pacientes que a cada dia a gente conquista. Como é importante a gente cuidar, né, desse arquivo que a gente tem com o nome dos pacientes particulares que a gente conquista. E eu vejo que muitos profissionais não dão importância para essa caixinha. O paciente vai embora, o paciente passa um ano e meio sem ir, e ninguém está cuidando desse paciente. Poxa vida, o que essa mãe, o que esse pai vão pensar de você, que é uma dentista que cuidou tão bem, mas largou para o lado, não chamou para retorno, não criou estratégias assertivas para fidelizar esse paciente, né? Então, eu falo que o nosso arquivo que a gente tem no consultório de pacientes particulares, independente se você tem um arquivo só com 50 pacientes, né? Você tem aí, vamos supor, aí 2 anos de formado, você tem 50 pacientes particulares, que estão ali dentro daquela caixa largados. Isso não pode, você precisa dar a importância que essa caixinha com o nome dos pacientes particulares tem. Ela vale ouro, ali são pessoas que já experimentaram o seu atendimento, que confiam em você como profissional, mas que agora você acabou deixando esse sentimento de confiança, ele se tornar assim, meio morto, meio abafado. Então, é importante você sempre avaliar a sua agenda, porque isso vai fazendo com que a sua agenda cada dia fique menor. A outra coisa também é não deixar o seu faturamento cair. Isso é uma forma de você observar se você está tendo as estratégias corretas para atrair os pacientes particulares para o seu consultório. Cada vez que você ganha menos, significa, tirando a pandemia, que foi uma dificuldade, mas que para mim, Tia Bela, e para as minhas dentistas, e para quem aplica o protocolo Encantamento Tia Bela, foi o que está nos salvando. Porque quando você tem um atendimento bem feito, você diminui a chance dos pacientes, eles têm desejo de voltar. E no momento da pandemia, graças a Deus, a gente não sofreu tanto com essa queda, como muitos dentistas aí fora quase que chegaram a 0 pacientes. Né? E a tendência, se Deus quiser, é de tudo melhorar. Então, e você também, outra coisa que seria uma estratégia também importante de você pensar, é ter o controle da sua carreira. Como que anda a sua carreira? Você está realizada? Você sente que tudo que você construiu até agora, você está num modo ascendente, né? Decolando, né? Porque a gente tem que estar sempre decolando, voando para o alto, né? E tentar chegar lá no pico máximo que a gente quer para a nossa carreira. E eu falei até num vídeo outro dia que eu gravei, que muitas pessoas, elas atingem o maior pico da carreira delas e não se preocupam em estabilização do ponto alto que elas alcançaram. E sabe o que acontece com quem não preocupa exatamente com os pontos para manutenção dessa atração da carteira de clientes particulares? A tendência é despencar. E às vezes, o tempo que ela levou para poder chegar lá no alto foi tão grande, foi um tempo de dedicação, um tempo de cansaço, de horas também de trabalho fora do mocho, para poder criar as estratégias, cumprir as metas corretas, e ela alcança e não cuida daquilo que ela alcançou. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que atingiram um nível ótimo no consultório e depois despencaram, porque não deram importância para essas estratégias, para esses pontos essenciais que a gente tem que ter para poder estar mantendo a atração dos pacientes para o nosso consultório. E aí entra, né, para a gente poder fazer essa conexão, essa valorização da carteira de clientes particulares que a gente conquistou no consultório. A gente faz um suor danado para conseguir uma carteira de clientes e depois a gente acaba não valorizando aquilo que a gente conquistou.
Então, é preciso também pensar na ascendência, no alcance do objetivo e na manutenção daquilo que eu alcancei. Aí são estratégias diferentes. A que você vai usar para você subir, a estratégia que você vai usar para te impulsionar mais e a estratégia que você vai utilizar para manutenção do ponto alto que você conseguiu no consultório. É isso que eu ensino no meu curso. São esses pontos maravilhosos que eu consigo abrir a mente das minhas alunas para que elas aprendam todos os passos também pensando no controle da sua carreira. Bom, e o que você acha essencial para ser a melhor opção, por exemplo, de escolha da sua região, para você atrair os pacientes particulares? Vamos pensar. Eu elenquei alguns pontos para te perguntar. Você acha que preço é importante para você poder atrair os pacientes para o seu consultório? É um ponto importante? Outra coisa, o ponto que você está localizado no seu consultório, né? O ponto geográfico, a localização da sua clínica e do seu consultório. É importante para você fazer a atração do seu público? Outra coisa, as entregas. O que você oferece, né? A sua entrega de consulta, né? Eu falo, a caixinha consulta. O que tem ali dentro da sua caixinha? Existem coisas importantes que você acha que realmente vão fazer a diferença para que você atraia pacientes particulares para o seu consultório? Como está essa entrega sua? Outra coisa, a visibilidade. Como está a sua visibilidade nas mídias sociais? No YouTube, se você não mexe com o YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. O WhatsApp da sua clínica. E como que ele é trabalhado? Ah, Tia Bela, o WhatsApp da minha clínica, só para marcar a consulta. A pessoa envia o nome e aí eu marco. Você sabia que o WhatsApp ele pode ser trabalhado também como uma grande oportunidade para você se conectar com essas mães? Isso vai ser assunto de outro vídeo, que eu vou falar também. Então, como que está a questão também da sua autoridade como profissional perante a cidade que você trabalha? Então, eu elenquei esses pontos para a gente conversar um pouquinho aqui, que são pontos que eu considero que são importantes para que a gente possa atrair mais pacientes. Alguns pontos são mais importantes, outros menos importantes. Existem outros pontos que eu poderia ficar falando aqui um tempão, mas hoje eu resolvi escolher esses pontos. Então, a gente vai começar agora com a questão do preço. Aí eu queria que você pensasse. Qual o preço hoje que você cobra da sua consulta? Como você chegou no seu preço da consulta? Existem maneiras hoje de se construir qual o seu custo fixo da sua hora clínica no seu consultório. Eu tenho um módulo no meu curso, Protocolo Encantamento Tia Bela, que é só sobre gestão, que é todo feito pelo meu esposo, né? Que hoje já tem quase 33 anos que ele gerencia clínicas odontológicas, nossas clínicas. Então, ele tem uma vasta experiência sobre essa questão de gestão. Ele mostra, né, para as minhas alunas a importância que tem a palavra gestão no consultório. E também a gente quase não aprende nada disso na faculdade, pós-graduação muito pouco. E nós somos gestores, né? Nós somos dentistas gestores. Como é importante a gente também ter um conhecimento para poder gerir o nosso consultório. Por mais que você tenha alguém que faça a sua contabilidade, você precisa conhecer o seu negócio. Você precisa saber construir o seu valor, o seu preço. Então, ele é um ponto importante. Você não pode se ater somente a quantas pessoas estão cobrando no seu bairro que você atende. Por quê? Aí entram outras variantes. Eu posso ter uma pessoa que trabalha aqui no meu prédio, né, no mesmo bairro que eu atendo, e o valor, né, monetário da consulta dela ser diferente do meu. O meu ser um valor bem mais alto. Mas eu sei o que eu estou entregando. Nós vamos conversar sobre isso. Então, a questão do preço, ela é importante para atrair os pacientes particulares. Mas você não deve fazer uma conexão que você tem que ter um preço baixo para atrair. Você tem que ter um preço justo, né? Quem manda no seu preço é você. E isso, a valorização do seu trabalho, você que vai dar. E isso é construído exatamente por tudo que você considera essencial, que você coloca nessa caixinha chamada consulta. Então, quem manda no meu preço sou eu, Tia Bela. Eu sei o valor que eu tenho, porque eu construí esse valor
da melhor maneira possível que eu quero entregar para os pais. Então, o meu valor é esse, independente se tem uma dentista aqui no meu prédio, que é odontopediatra, que tem um consultório, né, no mesmo local que eu trabalho e que tem um valor menos da metade da minha consulta. Então, a questão do preço, ela é importante, mas não importante para você pensar que tem que ser baixo para você atrair. Não. E eu ainda vou te falar mais uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha. Você tem que pensar com a cabeça de quem tem o dinheiro para pagar a sua consulta. Porque você estipulou o valor. Se você começar a estipular um valor baixo, porque você está pensando só em pessoas que têm uma condição financeira mais baixa para pagar uma coisa que você entrega muito, não é justo. Então, é muito importante você sempre pensar com a cabeça de quem tem uma condição para pagar aquilo que você está entregando. E sabe que uma coisa que eu vejo muito aqui no meu consultório? Que às vezes aparecem pessoas que eu vejo que não tem uma condição financeira tão boa, mas valoriza aquilo que eu entrego. Então, a questão do valor, ela não está ligada muito somente no poder aquisitivo das pessoas que frequentam a minha clínica. Ela está muito mais ligada à valorização que aqueles pais dão para uma consulta de prevenção, para um acompanhamento de um profissional que se propõe a cuidar, né? Claro que vai também ter alguns momentos que a gente vai ter que tratar, porque a gente recebe crianças que precisam de uma odontopediatria curativa, mas como é importante, e assim, eu fico extremamente feliz quando eu recebo algumas mães, que eu vejo que são pessoas um pouco mais humildes na questão financeira, mas são pessoas tão preparadas, assim, na mentalidade da valorização preventiva com relação à saúde, e às vezes as mães comentam: ô, tia Bela, eu tenho uma vida apertada, mas o dinheiro para a sua consulta 2 vezes por ano, ele é sagrado para mim, eu separo. E eu fico extremamente feliz quando eu recebo essas mães aqui, porque eu vejo que elas enxergam valor no protocolo que eu criei, elas enxergam uma habilidade de preparo psicológico minha para atender, da minha equipe, elas enxergam uma valorização também na questão daquilo que eu preparo em termos de estrutura, de treinamento da equipe, de como ela se sente aqui dentro, de como ela observa que a criança dela experimenta, né, a odontopediatria, o atendimento de consulta. Eu fico, assim, extremamente feliz de receber o dinheiro dessa mãe, que valoriza o meu trabalho, que tem uma condição financeira mais baixa e que paga com toda alegria, sem reclamar, sem pedir desconto nenhum, né? Então, assim, é isso que eu tento ensinar para você, que essa questão do preço, a gente não tem que se desvalorizar e cobrar pouco para encher o nosso consultório, porque aí cada vez mais você vai trabalhar mais, vai se tornar uma profissional mais cansada e você sempre vai se sentir não valorizada pelos pais das crianças das quais você se propôs a atender. Então, é uma construção e uma mudança mesmo de pensamento que você precisa fazer. Então, o preço, quem define é a gente, nós já chegamos nessa conclusão, quem define é a gente precisa fazer um estudo de mercado da população que frequenta o nosso consultório, no qual o meu consultório está inserido, mas não se tornando dependente de preços que outras pessoas cobram ali. Você precisa fazer um estudo de mercado, da sua hora clínica, mas também, principalmente, da caixinha consulta que você insere, o que você entrega para esses pais, né? E você hoje, se eu te fizer uma pergunta com relação ao preço, você está satisfeita com o valor que você ganha, que você cobra da sua consulta? Porque muitas vezes a gente trabalha, e a gente, no final do mês, não se sente muito satisfeito. Mas a gente não faz nada. E sabe o que acontece com profissionais que não pensam nisso? Vão sempre estar cobrando a mesma coisa. Vão sempre estar desanimados, porque não se sentem valorizados. E a culpa é de quem, eu te pergunto? Será que a culpa são dos pais que estão pagando o preço que você está cobrando? Claro que não. Se eu for comprar um chocolate, por exemplo, na Copenhague, e a Copenhague resolveu me cobrar uma língua de gato lá, uma caixa de língua de gato, R$5. Ótimo, eu vou pagar, eu amo língua de gato. Vou comer um dos melhores chocolates que existe, vou pagar os R$5 que ela que está me cobrando, e a culpa é minha que estou pagando R$5?
Ou é da Copenhague que não está sabendo valorizar aquilo que ela entrega? É isso. Então a gente tem que parar com muita maturidade, sem muito mimimi, de colocar a culpa no público que está pagando pouco pelo bom atendimento que você oferece. Porque você que não está sabendo construir as estratégias assertivas para poder se valorizar, colocar o preço que você acha justo e educar a sua clientela a enxergar a valorização daquilo que você entrega. Essa questão de preço é uma questão que a gente poderia ficar falando aqui um tempão, né? Eu falo que é muito a dor do odontopediatra, do dentista em si. A gente percebe ainda muitos profissionais, se você colocar uma porcentagem aí no Brasil inteiro, ainda é uma porcentagem muito pequena. Hoje, existem alguns estudos que falam que apenas 3% dos dentistas todos do Brasil realmente alcançaram a linha do sucesso, que eu falo que é esse reconhecimento do atendimento que faz na questão da valorização monetária que o dentista cobra. Somente 3% dos dentistas hoje no Brasil estão no topo. Né? Hoje eu me considero uma dentista no topo, uma valorização alta dos pais que frequentam aqui, mas a minha entrega também é grande, né? Então precisa ter o que eu faço para eu ter a contrapartida de receber algo justo por aquilo que eu entrego. Então, essa mudança, na questão do preço, ela precisa ser construída, né? Você precisa realmente abrir a sua mente. Hoje, a gente falou nesse vídeo sobre esse ponto, que é a questão do preço. A gente vai continuar outras gravações de outros vídeos, porque eu tenho os outros pontos que eu comentei aqui para a gente fazer um trabalho e você realmente, a cada dia mais, começar a abrir a sua mente. A tarefa que eu quero deixar para você hoje é exatamente com questão ao preço, né? O que você cobra hoje, você está satisfeita? Se não cobra consulta, você realmente precisa começar a fazer essa mudança de pensamento e começar a construir, né, um caminho de estratégias assertivas para fazer a educação do público que você recebe. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Eu sou Tia Bela, quero te ajudar, né, a alcançar esse patamar, a ter um consultório lotado de pacientes particulares e exclusivos da odontopediatria. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no meu canal. Um beijo!